5, se for preciso. Bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar com vocês e gostaria inicialmente de agradecer especialmente ao senador Paim por protagonizar essa iniciativa no Senado Federal em um momento que para nós é de extrema importância, tendo em vista o encaminhamento de algumas medidas legislativas que ocorrem na Câmara dos Deputados e no âmbito do Senado Federal, que afeta diretamente a questão dos direitos das pessoas que vivem com HIV/AIDS. Inicialmente, eu queria, fazendo coro aqui com o senador, com relação à sua primeira abordagem em relação ao cenário atual da resposta brasileira à epidemia, fazendo coro com ele, fazer algumas referências. Em saúde pública, e a relação da saúde pública com os direitos humanos, ela é uma relação que sempre foi, desde a sua origem, sempre foi conflituosa. Acho que é bom a gente ter esse parâmetro, porque estão em jogo, em geral, quando se lida com a saúde da população, se lida também com os direitos coletivos. E, muitas vezes, os direitos individuais, os direitos dos indivíduos se chocam com os direitos coletivos. Então, essa primeira introdução ela é importante porque, ao longo da história da saúde pública, nós vamos conviver com várias situações que dizem respeito obviamente, a sucessos no que diz respeito à saúde das pessoas e da coletividade, mas também diz respeito a situações constrangedoras do ponto de vista dos próprios direitos. Se nós pensarmos nas medidas de quarentena, nas medidas compulsórias de quarentena, se nós pensarmos nas medidas relacionadas a internações compulsórias, se nós pensarmos na criminalização de determinadas situações relacionadas à saúde, nós estamos aí diante de um fato que é o fato do próprio conflito inerente a essa relação entre o direito coletivo e o direito individual. Para que a gente tenha um parâmetro um pouco mais que possa ser mais justo do ponto de vista dessa relação conflituosa, eu queria um pouco chamar a atenção para a experiência da resposta brasileira, antes de entrar nos meus slides, para passar um pouco a situação do papel que a resposta brasileira teve ao longo desses 30 anos, eu diria, de resposta à epidemia, no que diz respeito à questão dos direitos das pessoas, sobretudo de lésbicas, de gays, de travestis, de profissionais do sexo, de usuários de drogas. Quer dizer, ao longo da nossa construção, nós fomos capazes de introduzir a questão dos direitos humanos, o combate à discriminação e o estigma, como um parâmetro, uma referência de todas as nossas ações, seja no campo da assistência, seja no campo da prevenção. Então, eu acho que isso um pouco baliza um pouco essa nossa discussão inicial. Se há um setor no campo da saúde pública no Brasil que trata mais especificamente ao longo de toda a sua experiência, esse setor foi, de fato, o antigo programa e hoje o Departamento de DST/AIDS em relação à resposta. Obviamente, isso não é produto exclusivo de uma ação programática. Isso é produto exclusivo de um movimento social. Eu sempre digo que a resposta brasileira à AIDS, mais do que um programa governamental, ele é uma resposta social. Ele é uma resposta que congrega os diferentes setores da sociedade. Então, eu queria fazer essa breve introdução, para que a gente pudesse nos posicionarmos frente a essa questão. E eu começo um pouco dando um painel de como nós nos encontramos hoje, né? Então, hoje nós temos, nesse período em que o próprio senador já chamou a atenção de inovações, né, que uma das orientações da resposta brasileira é a incorporação da inovação tecnológica e da inovação científica em relação à resposta à epidemia. O segundo ponto é que essa inovação tem que ser baseada nas evidências científicas, no diálogo com todos os atores, na participação social e na atuação inserida dessa resposta no âmbito da política mais global
do Sistema Único de Saúde. Então, acho que esses elementos, eles, de algum modo, eles apontam para aquilo que move o nosso espírito em termos de responder a uma situação que é uma situação, como já foi mencionada, grave, mas passível hoje de controle. Em relação aos casos, nós temos uma taxa média de 39,6 casos de AIDS por ano e uma taxa de detecção em torno de 21 casos a cada 100 mil habitantes. Nós temos uma estabilidade da epidemia, do ponto de vista do comportamento epidemiológico da epidemia na população em geral, mas, quando observamos a sua distribuição por segmentos da população, nós observamos uma mudança no panorama da epidemia, onde as prevalências dos casos de AIDS se acentuam em alguns segmentos da população. Entre pessoas que fazem uso de drogas, nós temos uma prevalência em torno de 5,9%. Em usuários de crack, 5%, entre gays, 10,5%, e trabalhadoras sexuais, 4,9%. Esses dados eles são importantes porque eles acentuam essa diferença quando olhamos para a população em geral e quando fazemos o destaque para as populações específicas, o que caracteriza uma epidemia concentrada no país. Lidar com uma epidemia concentrada não é fácil. É muito fácil você estabelecer ações de âmbito coletivo para a população em geral, como, por exemplo, as campanhas de vacinação, mas quando você lida com clusters populacionais, com populações específicas, populações essas que têm muitas vezes os seus direitos violados, o acesso dessas populações para as políticas públicas é extremamente difícil. Não é uma situação que é fácil, seja para o campo da assistência, seja para o campo da prevenção. Eu queria acentuar também os dados da epidemia entre jovens. Se nós tomarmos como parâmetros cerca aí de 10 anos, mais ou menos, de período entre 2004 e 2013, nós temos um aumento significativo do número de casos de AIDS na população jovem, com uma taxa de detecção que passa de 9,6 para 12,7 por 100 mil habitantes. Então, esse é o dado que chama a atenção para o perfil da epidemia nessa década, né? Diferentemente do período que caracterizou a epidemia no início dos anos 90, entre os anos 90 e 2000. Esse período é uma epidemia que tem um crescimento significativo entre a população jovem. Se nós observarmos também, com relação à razão de sexo, nós temos uma diminuição, né, da razão de sexo entre casos entre homens e mulheres e uma acentuada crescimento quando consideramos os casos pela categoria de exposição, sendo que a principal categoria de exposição é a de homens que fazem sexo com homens e bissexuais. Então, você tem um crescimento, e esse crescimento, quando desagregado pela faixa etária, nós observamos que esse crescimento também é mais acentuado na população jovens, como nós podemos observar nos slides anteriores. Com relação aqui mostra a distribuição apenas ilustrativa, a distribuição pelas capitais e a sua distribuição por estado, observando uma desigualdade regional também na distribuição da epidemia. Então, é importante que a gente possa olhar para o conjunto da epidemia, mas possamos também dimensioná-las em termos de respostas e políticas públicas para as questões relacionadas às desigualdades regionais. Então, nós temos uma epidemia, primeiro, concentrada,
concentrada em populações específicas com prevalências mais elevadas nesses segmentos e uma distribuição desigual dessa distribuição no âmbito regional. O senador Paim mencionou anteriormente a questão do financiamento. Falou em relação à questão da necessidade da gente avançar, que a saúde sofre por um déficit hoje de financiamento. E para que a gente possa corrigir essas distorções regionais, sobretudo mais acentuada no âmbito municipal, quando nós observarmos para o âmbito municipal, a necessidade que a gente tenha investimentos mais robustos para o setor saúde e tentar reverter esse desfinanciamento que hoje atinge o Sistema Único de Saúde. Eu queria também chamar a atenção para a taxa de mortalidade. Nós temos uma queda da taxa de mortalidade, mas ainda um patamar que exige alguns cuidados, né, do ponto de vista, se desagregarmos essa informação para o nível regional, possivelmente nós vamos encontrar regiões onde essa taxa de queda pode ser mais acentuada, mais elevada, sobretudo na região norte e na região sul do país, onde nós temos algumas situações particulares de como a epidemia se comporta. Bom, o país possui um menor índice de mortes de AIDS entre 90 e 2013. Esse é um artigo publicado na Lancet, uma mera informação, mas é um acesso importante, tendo em vista que a relevância dessa publicação no âmbito da saúde pública. E eu queria chamar a atenção, primeiro, que o grande desafio atual, para que a gente possa alcançar uma resposta que atenda, de fato, às necessidades das pessoas que vivem com HIV e AIDS, está centrado na questão do modelo assistencial. Nós tínhamos um modelo assistencial no passado que procurava responder a uma emergência de saúde pública, quando o próprio sistema de saúde estava se estruturando. Nós criamos estruturas assistenciais com características muito próprias para poder responder a essa situação e distante do movimento que se fazia no âmbito do próprio Sistema Único de Saúde. Daí a história de que tinha o Ministério da AIDS, a história que tinha um programa paralelo, quer dizer, tudo isso vinha à tona no processo de discussão pelo distanciamento que, à época, necessário pela emergência da epidemia, né, nós constituímos modelos assistenciais necessários para poder responder à epidemia naquela época. Nesse momento, nós estamos numa transição, uma transição importante e necessária para que a gente assegure a questão da integralidade da atenção, fazendo com que tenhamos um modelo assistencial que possa responder a uma infecção crônica. Essa é a característica e o desafio que está colocado no presente para a resposta à epidemia da AIDS. É como responder às condições de uma epidemia que se cronifica, de pessoas que envelhecem com a epidemia da AIDS e que exige uma estrutura assistencial que vá desde a porta de entrada da atenção básica até os níveis mais complexos do ponto de vista assistencial. Então, pensar o modelo assistencial, estruturar o modelo assistencial e fazer com que esse modelo responda à questão da integralidade é o que se coloca como questão central e o desafio principal da resposta brasileira à AIDS no momento atual. E, para isso, nós temos esse desafio a cumprir como compromisso que o país assumiu na esfera internacional, que é a meta 90-90-90, que nada mais é do que ter 90% das pessoas testadas, 90% das pessoas em tratamento, e destas pessoas em tratamento, 90% delas com carga viral indetectável ou carga viral suprimida, o que significa que essa estratégia é uma estratégia que permite que a gente, tendo como referência algumas das estratégias biomédicas, possamos hoje reverter a situação de difusão
da epidemia. Quanto menor a carga viral, com certeza menor as taxas de infecção na população. Bom, essa é um pouco o que eu disse anteriormente, como que nós vamos fazer a aceleração dessa resposta. Nós temos que imprimir uma ação intensiva de ampliação do acesso ao diagnóstico, tanto para a população em geral, mas, sobretudo, para as populações que são mais afetadas, aquelas populações consideradas chaves para o controle da epidemia. Nós temos que ampliar em 90% das pessoas testadas que foram detectadas como positiva, incluí-las em tratamento e vinculá-las aos serviços de saúde e destas, obviamente, torná-las, fazer com que a carga viral dessas pessoas elas sejam suprimida, com o compromisso de que a gente possa, até 2020, diminuir as taxas de infecção e, em 2030, ter, de fato, aí acabado com a epidemia, entre aspas, diminuído, né, significativamente as taxas de transmissão da epidemia, né? Bom, aqui é um pouco repetindo o que eu já disse. Aqui são números, o crescimento do número de pessoas que entraram em tratamento, é a cobertura do tratamento, né? Nós nos encontramos com 403.970 pessoas hoje em tratamento. Nós temos que ainda um gap que precisamos superar para poder atingir as metas 90-90-90, né? E temos que fazer com que a prevenção adote um enfoque e uma perspectiva mais holística, ou seja, que não seja a prevenção seja trabalhada num modelo de intervenções pontuais, mas que ela possa combinar diferentes estratégias de prevenção para que a gente, de fato, reverta a situação da epidemia. Esse é um pouco o quadro que mostra o que é uma prevenção combinada. Obviamente, o pano de fundo disso é a questão dos direitos humanos, porque a gente pode fazer tudo isso aqui, podemos fazer todas essas etapas, mas se nós não tivermos avançado na questão dos direitos humanos, nós não conseguimos reverter isso. E para isso... Não, você tem mais 5 minutos. Opa! E para isso, para que a gente possa, de fato, incluir a agenda dos direitos humanos na prevenção combinada, nós temos que ter políticas intersetoriais articuladas. A resposta à epidemia no campo dos direitos humanos não é exclusiva da saúde, isso tem que ficar claro aqui. Ela é uma dimensão intersetorial, articulada com a Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República, articulada com esta Casa aqui, o Senado Federal e a Câmara dos Deputados, para reverter a situação conservadora que hoje vigora aqui dentro do Congresso Nacional, sobretudo no que diz respeito às pessoas que vivem com HIV/AIDS e, sobretudo, à população LGBT. Se nós não avançarmos nessa situação, nós pouco faremos com relação à prevenção combinada. Essa Casa tem o dever e a responsabilidade de reverter essa situação para fazer com que a resposta brasileira seja uma resposta atual e que seja progressista e que possa configurar na etapa atual para alcançarmos a meta 90-90-90. Só alcançaremos a meta 90-90-90 se, de fato, revertermos toda a situação de discriminação com relação às pessoas que vivem com HIV/AIDS. E, para ir finalizando, eu queria apenas passar... São diferentes as formas de fazer prevenção combinada, né? Entre elas as questões relacionadas aos direitos humanos. Quer dizer, a lei, nós temos um avanço significativo nessa casa, que foi a lei de discriminação das pessoas com HIV/AIDS, mas temos dentro dessa casa barreiras estruturais que dizem respeito ao projeto de lei 198, que torna a transmissão sexual do HIV um crime hediondo. Então, é necessário, urgente, que a gente possa fazer dessa resposta, incluindo os direitos humanos na prevenção combinada, como uma articulação intersetorial. E aqui são os casos de violência. Os casos de violência, que eu chamaria a atenção ao crescimento. Isso é um dado do próprio Ministério da Saúde, que os outros setores governamentais deveriam se apropriar.
crescimento de violência sexual por orientação sexual, que vem crescendo significativamente no país. E eu encerro com esse slide a minha fala. Muito obrigado.